No vídeo de hoje, eu tenho uma convidada especial. O segundo convidado do meu canal é Sheila, minha mãe. Se apresenta aí. Sheila Kelly, mãe de Isaac. Só? Vá, diga aí quais são... Esposa de pastor Leonildo, Tá, mãe da Lídia e do Jonatas. tá. E empreendedora, dona da bodega de voinha. Vem-te embora, que tá a coisa mais linda aqui no bodega da voinha, mulher. Mana! Tá. Ó, minha mãe, agora eu apresentar ela. Professora do Rema, minha mãe, mulher de Deus, que vive uma vida de oração, uma vida entregue, que estimula muitas pessoas a viverem um chamado. E aí, um dos objetivos desse quadro é a gente poder falar um pouco mais sobre o que a gente tem de experiência de filho para mãe, de mãe para filho. E aí agora eu já me apresentei um pouco para a senhora, e agora é o papel da senhora me apresentar para o povo. Isaac, meu primogênito, desde o ventre materno, recebeu promessas que alcançaria nações pela palavra de Deus. Isso, para mim, tem trazido muita honra e alegria pela sua obediência às direções do Espírito. Amém. Então vamos agora para o que interessa, que são perguntas complexas. E aí, minha mãe tem 3 filhos, e aí eu fui o primeiro desses filhos, tem Jonatas e tem Lídia, né? Mas dos 3, quais características dominantes a senhora percebe? Então, Jonatas, a característica que mais destaca ele, Lídia, a característica que mais destaca ela, e a minha característica, qual é que a senhora acha assim que mais cada um se destaca? Rapaz, os 3 são desenrolados demais, né? É uma característica que todos 3 têm, mas cada um tem sua característica peculiar, né? Isaac sempre foi muito forte, nunca tem não como resposta, carrega esse desejo mesmo de alcançar aquilo que ele deseja no coração, e é uma característica marcante desde pequenininho, quer dizer, desde criança, desde né? criança. Não cresceu muito porque ele puxou um pouquinho a estatura da mãe, né? É verdade. Lídia é forte, uma personalidade bem forte, apegada à família, às coisas do Senhor, intensa no seu chamado profético, né? Jonatas é desenrolado do mesmo jeito, conquistador, empreendedor, né? Desde bebezinho carrega isso no sangue. O empreendedorismo ele carrega até hoje, servindo ao Senhor, mas tem essa característica dominante na vida dele que puxou do avô, né? Fico pensando, né, nossa trajetória começou por Livramento, pelo menos ministerial. E aí vai para Patos, vem para Marabá. A vida do ministério exige muitas renúncias, muitos desafios. A gente pode até falar sobre isso no decorrer da conversa, mas desses 20 e poucos anos aí servindo a Deus, seja na igreja, seja em outras atividades, qual foi o maior desafio, mas que esse desafio, qual foi o caminho para superar esse desafio? Então, foi isso, mas o caminho foi esse. Entendeu? Uhum. Tá. Para mim, o maior desafio foi porque eu nasci na velhice dos meus pais. Sempre fui muito apegada a eles, né? No início, quando nós viemos para Marabá, a gente conseguiu trazê-los, né? Papai queria mesmo passar um tempo conosco aqui em Marabá, mas ele dizia, né? Rapaz, eu já venci um câncer, já venci tanta coisa na vida, nunca caí de um avião, mas vou morrer aqui de calor, né? Muito Então, exatamente. Então, quando ele realmente decidiu retornar para Paraíba, isso foi bem pesado para mim, porque eu tinha no meu coração que eu passaria os últimos dias de vida perto deles, né? Porque aquilo que eles fizeram comigo, né? Na velhice me dá o melhor, mamei até 4 anos, né? Minha mãe me teve aos 44 anos de idade, então eu queria devolvê-los no final dos dias dele, essa presença, esse carinho, esse afeto. Então, para mim, o mais desafiador era ir para Campina Grande, para as reuniões do ministério, para as conferências, e realmente o despedir deles era bem desafiador, porque pela idade avançada, eu não sabia se a próxima volta eu ia encontrá-los na terra, né? Mas eu sabia, uma convicção que me trazia, que aquele que deixa pai e mãe. Então, uma vida de obediência fez com que hoje, a minha mãe, na velhice, meu pai partiu para o Senhor em 2022, e no Senhor, e hoje minha mãe tem ficado conosco nesses tempos, né, nesses últimos dias, que não sei se arrebatada conosco, mas se ela cumprir os dias dela aqui, eu tenho essa nota de gratidão que o reino de Deus me trouxe.
E eu sei que isso é uma obediência ao Senhor que me faz hoje ter minha mãe na velhice comigo. Amém. Perceba que na fase do ser humano, né? Alguns anos, muitas décadas atrás, umas 4, 5 décadas, 4, né? 4, exato. Vovó que cuidava de mamãe. Então, trocava fralda, dava de comida, entendia pela fala, pelo choro, pelo barulho de bebê, dava para entender qual eram as necessidades básicas. E aí hoje esse quadro se reverteu. E hoje minha mãe que tem cuidado, claro que com o auxílio de muitas pessoas, mas que hoje a senhora que tem esse papel de mãe, né? Mesmo sendo filha, agora é papel de mãe. E aí um dado que me impressiona, né, é que tem acontecido mais fora do Brasil, que os filhos, eles abandonam os pais nessa fase. Então, colocam num asilo, colocam num lugar para cuidado dos idosos, mas aí eu penso que aquilo que foi creditado, aquela oferta, ela tem um prazo de ser recolhida de volta. Então, todo cuidado que os pais têm com os filhos, não é expectativa só dos pais, mas eu creio também que é uma expectativa de Deus, dos filhos, em certo momento, retornar esse cuidado, né? Então, Isso. qual conselho a senhora tem para dar hoje para os filhos, que eu não sei se encontram nessa situação da senhora, ou não sei da de vovó, mas qual conselho a senhora tem sobre esse contexto de família? Até porque a senhora está com uma memória fresca, que ensinou no Rema sobre isso agora. Qual o conselho mais importante no âmbito de família? O princípio bíblico, né, da própria constituição de um matrimônio é que nós deixamos pai e mãe, que é a primeira aliança que nós temos aqui na Terra, né, com os nossos pais. E quando nós encontramos a pessoa que nós vamos nos relacionar, né, fazer uma nova aliança, a Bíblia diz que o processo, né, a ordem estabelecida por Deus é que nós devemos deixar pai e mãe, né, e vamos nos unir à nossa esposa e seremos os dois uma só carne. Mas a Bíblia, quando diz isso, ela não diz abandone pai e mãe. Ele diz que é uma quebra de aliança, é verdade, nós tiramos a dependência espiritual dos nossos pais, a dependência emocional, inclusive financeira, viu? Porque para você casar, você tem que deixar pai e mãe nas 3 áreas: espiritual, emocional e financeira. Muito bom. Os 3 Mas pontos aí importantes. exatamente. Mas hoje eu não posso me apegar desse princípio estabelecido para abandonar meus pais. Muito bom. Então, hoje eu faço para os meus pais, trazendo minha mãe de volta para minha casa, como exatamente honrando aquele princípio que é o primeiro mandamento com promessa, é honrar pai e mãe. Então, nós temos que honrar não só quando eles têm consciência de honra, mas minha mãe hoje não sabe o que come, minha mãe não sabe o que veste, minha mãe não sabe o que usa, mas eu sei que ela sempre gostou do melhor, então eu administro as finanças dela, né? Eu tenho responsabilidade, inclusive judicial, sobre ela, e eu poderia muito bem deixar isso de lado, mas eu sei que ela não sabe, mas eu sei que eu sei o melhor para ela. Então, até ela partir para o Senhor, eu vou honrar minha mãe, porque não tem coisa melhor, Isaac. Quando o seu avô faleceu em 2022, eu olhava meu pai naquele caixão e eu dizia, eu não devo nada ao meu pai. E a única coisa que eu fiquei devendo para o meu pai é honrar a rainha dele até ela partir. Então, hoje eu não tenho férias mais de 30 dias, porque ela sente falta da nossa ausência, mas eu sei que quando ela partir, se assim ela for primeiro, né, que se não for No arrebatada, ritmo que ela tá indo, a gente vai junto. é capaz, né? As promessas se cumprindo. Enfim, mas eu tenho que honrar minha mãe também enquanto ela estiver aqui na Terra. E isso traz o segredo da nossa vitória, né, de sermos bem-sucedidos por honrar realmente não só a memória, né, do meu pai, mas honrar a presença dela que está conosco, né? Quando a senhora falou de morte, eu me lembrei de uma situação que aconteceu há alguns anos atrás. A gente estava morando em Patos ainda, e aí eu fui junto com o papai num velório. E aí tinha a mãe, a matriarca daquela família que tinha falecido, e aí um dos filhos estava em prantos, ele chorava de maneira compulsiva, assim, gritava, cadê minha mãe? Inconsolável, né? Eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. E aí meu pai tentou acalmar, trouxe uma palavra com o papel pastoral que ele foi convidado para aquele velório, mas quando a gente entrou no carro, eu estava com ele, e ele disse, Isaac, você pode ter certeza que
no caso a gente sabia do contexto da família, mas ele trouxe como se fosse um princípio, que quem mais sofre num velório é aquele que fez pouco em vida. E aí aquele filho, de fato, tinha dado muito trabalho para a mãe, não tinha honrado, não tinha dado a assistência que ela precisava nos últimos dias. Perceba que toda a família tinha sofrido, estava mal, estava aflita pela perda, mas no caso daquele cidadão, ele estava inconsolável porque ele estava tentando fazer o que ele nunca fez em vida. E aí esse é um ensinamento importante. A gente não tinha pensado nem sobre isso, mas é um assunto importante, honrar em vida. Eu não quero flores quando eu morrer, eu não quero homenagens quando eu morrer, eu não quero demonstrações de afeto. Quando eu morrer, eu não vou estar mais aqui, eu vou estar em outro lugar. E assim, seus familiares, seus amigos. E aí, mãe, eu estava pensando sobre um assunto importante, e aí a senhora falou de família, falou de Jonatas, de Lídia, de mim, mas eu fiquei pensando, né? A senhora está com os 3 filhos, saíram da infância, já entraram na adolescência. Acredito que nos próximos meses, Jonatas e Lídia aí já são quase jovens, né? Eu também já sou um jovem, sou jovem ainda. E aí, qual é a sensação da senhora? Eu sei que é feliz e tal, mas qual é a sensação de ver os próximos passos? E aí, fazendo uma análise, já que é o meu canal, quando os meninos quiserem uma análise deles, eles se viram aí para perguntar, mas já que é meu canal, olhando para mim, assim, o que a senhora tem de experiências, seja nas viagens, quando fala de mim, ou que a senhora tem visto, qual é a ótica de mãe, mas também de uma pessoa que escuta feedbacks, né? A senhora comentou algumas histórias engraçadas dessas viagens da senhora, como é, assim, um pouco disso? Sensação, né? Eu não entendi, não. Ai, meu Deus. Momento TDAH. Mamãe sendo mamãe, né? Porque tu fez uma pergunta muito comprida. Tá, vou fazer uma pergunta mais simples. Não, resuma ela pra eu entender. Qual é a percepção da senhora como mãe de mim? Tanto como mãe, mas como que as pessoas falam, experiências engraçadas, situações que acontecem, que a senhora fica sempre trazendo à tona, né? De experiências que a senhora tem, que vai nos lugares e... Eu posso dizer? Pode. A maior experiência que eu tenho hoje é que antes de eu chegar no lugar que Isaac já passou, rapaz, eu aumento muito minhas seguidoras. Seguidoras. Seguidoras, eu fico assim, meu Deus do céu. Aí e o complicado é porque cada uma que diga que tá orando por você, eu digo, rapaz, Mas é por isso que tá dando certo, porque são muitas pessoas orando. Aí... nunca é de menos uma oração a mais, né? Como meu pai sempre fala. Então, que orem, né? é isso aí. Mas realmente isso tem sido bem frequente, né? Inclusive, eu aproveito muito esse gancho por onde eu passo, porque, biblicamente, a mulher não precisa estar procurando. Eu não me vejo dentro de uma igreja, dentro de um lugar, procurando, naquele contexto, um varão para minha filha. Eu não me vejo fazendo isso. A minha parte. Provérbios vai dizer que a mulher virtuosa, ela é Ela, encontrada. exatamente. Ela não se oferece. Isso. Então, assim, não é um recado, mas assim, quando chega essa jovem se apresentando, que ora, que vê você, eu já digo assim, rapaz, essa não é. Porque eu sempre orei que os meus filhos, homens, eles encontrariam aquelas que iriam somar com o propósito deles. Então, do mesmo jeito, é Lídia. Eu nunca vou permitir que ela fique procurando. Porque eu acho que Nem eu. porque o princípio, né, traz bênção para a nossa vida. Mas, enfim, isso aí realmente é bem... E eu gosto desse gancho, porque eu ensino algumas jovens que elas encontrarem o rumo certo, né, para serem encontradas. A senhora falou da perspectiva de terceiros, mas assim, a senhora hoje como mãe, não moro mais aqui, quais são as coisas que a gente se desapegou, desprendeu, mas que ainda tem alguns laços que estão conectados, né? O que é que a senhora observa hoje na minha conduta, seja que poderia melhorar, seja, pode rasgar aí, ou seja, que a senhora acha importante, até para pessoas que moram longe dos pais, quais condutas a senhora enxerga como mãe que eu tenho feito, ou que eu deveria fazer? Uma das coisas, uma das maiores virtudes, né, que Isaac tem, a gente sempre compartilha isso, é que Isaac, ele deixou, né, de depender financeiramente da gente, desde o dia que saiu de Marabá, né? Em 2023, Isaac nunca nos ligou, porque a energia, porque a feira, porque eu estou passando uma situação.
Então, assim, ele sempre aprendeu a depender do Senhor. Mas ele tinha um pai e uma mãe aqui que nunca se desligou dele. Mas ele deixou financeiramente a gente desde o dia que saiu daqui, né? Então, Foi um assim, grande arrependimento que eu fiz, porque no dia que eu saí, tava nesse aeroporto, eu cheguei, mamãe, ó, muito obrigado, não precisa me mandar mais nada não, que agora eu sou um homem. e assim, uma das coisas que a gente sempre conversa em casa é que Isaac ele tinha a oportunidade, né, para se desligar em outras coisas, mas assim, as grandes decisões de Isaac, né, seja numa troca de um carro, na compra de um carro, numa viagem que vai ser feita, numa proposta de viagem, de ministerial, enfim, de uma possível pretendente, né, do coração, né, o pai tá ali, ó. Então, ele sempre procura, principalmente o pai, né, para compartilhar isso e, na verdade, nós sempre trazemos essa conduta, sua conduta para os meninos, né, tanto para Jonatas como para Lídia, que você tinha motivos para ser desligado em algumas decisões, mas ele é aquela pessoa que viaja, mamãe, tô indo, viu? Tô chegando, a viagem tem tantas horas e tal. E eu acho isso admirável, né? E é muito bom também por onde a gente passa, a gente vê a sua. Porque a gente, com 25 anos de ministério, o grande desafio não é você as portas serem abertas para você como ministro, elas permanecerem abertas. É você ir para lugares que as portas não são fechadas, né? E se tem uma coisa que nós deixamos esse legado e falamos para os nossos filhos é manter as portas abertas. Então, quando eu estava em Petrolina esses dias, né, na casa missionária, nossa querida Martinha cuidando da gente, e ela falando a forma como você se preserva na casa, a forma como a sua conduta, né? Então isso nos alegra, né? A gente por onde a gente passa, a gente escuta o bom testemunho, né? Uhum. Mas como realmente você pediu para rasgar, nós estamos nos aperfeiçoando e um grande desafio que eu acho para Isaac, que eu tenho orado isso também ao Senhor, é porque são 3 anos, né, que ele mora sozinho, então ele tem a hora que ele dorme, ele tem a hora que ele quer que ele acorda, ele come o que quer, então ele define a vida dele sozinho. Então eu tenho orado porque ele agora vai se adaptar a viver dividindo com alguém, né? Porque Em nome de Jesus. em nome de você não quer ser eunuco, né, porque eu até vou ter que responder aqui, porque o povo Não, é pergunta. porque tem uma diferença, eunuco, mãe, é uma pessoa que nasceu com deficiência. Uma pessoa eunuco é uma pessoa que nasceu com deficiência. Celibatário é uma pessoa que escolhe. É não, Isaac, eu vou ter que É, cortar isso aí. é uma Tem pessoa. 3 tipos de eunuco na Bíblia: Exatamente. O de eunuco, nascença, exatamente. aqueles que decidem, né, Serem se eunucos, mas são celibatários. aham, Entendeu? Eles não são eunucos. Aula técnica aqui, mas só para o ponto. Para um solteiro, até o dia dele botar aliança no dedo e a mulher botar aliança no dedo, ele precisa ser um celibatário. isso aí. Até o dia dele colocar uma aliança no dedo da sua esposa, ele precisa agir como um celibatário. O apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: trata os mais velhos na igreja como a seus pais, as mulheres mais velhas como as suas mães, os irmãos como irmãos, né, os irmãos da igreja, e as mulheres, ele diz como as irmãs, mas ele adiciona, por toda pureza. Ela vai falar o que ela quer falar de mim, mas um ponto importante. Se você, como pai, se seu filho está escondendo a namoradinha dele, o amigo dele, que não é uma boa influência, isso significa que você, como pai, errou em algum ponto na criação. Uhum, Desculpa estar falando isso, às vezes parece um pouco ofensivo ou agressivo, mas o seu filho, ele, se tem alguma reserva com você como pai, como isso. mãe, significa que você precisa ganhar o coração de volta do seu Uhum, filho. Então, eu nunca deixei de comentar situações difíceis, seja erros meus, seja erro de outras pessoas, seja isso. situações que me incomodaram, e isso acaba sendo um vínculo de proteção que, quando acontece algo ruim, minha mãe diz: não, Isaac não me disse nada, então tá tranquilo. Uhum, Ou então minha mãe vai lá e me conta algo que. Então, assim, a gente criou na nossa família como um todo, e eu tô falando de mim, da minha mãe, mas dos meus irmãos e meu pai também tem isso, que a gente criou uma proteção mesmo. E a gente tem entendido o quanto às vezes tá na bolha é seguro, né? é, Mas, só para fechar, a senhora estava falando sobre essa minha eu ser sistemático. isso. Então eu acredito que vai ser um desafio, porque hoje você porque o normal, né, é deixar pai e mãe
para se unir com alguém, né? Quando a gente vai vendo o contexto. Aí já é Mas culpa você- de Guto, né? Aí tem isso, né? Mas você realmente saiu pelo ministério, então você hoje não convive com pessoas. Então, assim, Eu estou em outro planeta. não, Isaac, eu estou dentro do teu apartamento, né? Então, é desafiador, mas eu creio que, como você não tem, né? Inclusive, o jovem, fica a dica para você que é jovem, que está assistindo, entregue a sua juventude, a sua mocidade. E uma das coisas que eu admiro meu filho é isso, né? Ele, até Instagram, por muito tempo, ele evitou, né, de estar mexendo nisso, porque realmente, se o povo chega para mim e fala, imagina para ele, né, as jovens solteiras. Então, eu tenho algo para dizer, assim, sou muito grata e sempre eu me ponho de joelhos ao Senhor com essa gratidão. Eu tenho um filho que entregou a sua mocidade ao Senhor, né, porque a Bíblia diz que ao jovem sirva ao Senhor. Então, o comando da juventude é servir ao Senhor com toda a sua força. E eu tenho essa gratidão ao Senhor pelo seu sim. Você entregou mesmo na hora dos seus hormônios, né, de tudo, você entregou ao Senhor a sua juventude, né? Então eu creio que você vai ter uma excelente colheita. Amém. E aí, gente, algumas coisas importantes antes de terminar, tá? O vídeo com meu pai foi muito bom, só que a gente acabou sem assunto. Eu acho que o meu e da minha mãe Não termina, não. tá rendendo mais, porque ela fala, você tá vendo o Ele tanto que não ela... ele vai terminar por causa do voo, né? Então, meu voo falta alguns minutos para embarcar, mas só para falar algumas coisas importantes que eu preciso mencionar publicamente. Às vezes, Deus coloca um pouco mais de exponencialidade no homem, né? Você vê os pastores, os líderes, não que a mulher não tenha também esse potencial, mas perceba que muitas vezes meu pai saiu para pregar, saiu para dar aula no Rema, saiu para desempenhar atividades ministeriais, enquanto a minha mãe ficava cuidando de nós três, ou envolvida em outras atividades também. Então eu fico querendo relatar para você o quanto foi importante o sacrifício dela em ter fundamentado esses princípios da palavra em nós. Então eu posso dizer que incontáveis vezes eu ouvia minha mãe orando do quarto dela e eu em outro lugar, no meu quarto, ou passando para ir na sala ou em algum lugar, e eu via as orações sendo feitas, orações que eram audíveis. Então, uma dica para uma mulher de Deus: ore pela sua casa, guarde a sua casa em oração, a sua família. Esse é um ponto importante. O segundo ponto importante, entender que auxiliadora não é submissão e uma posição de inferioridade, mas é uma posição de tão importante quanto. Quem seria Billy Graham sem Ruth Graham? Essa foi uma fala de um dos seus filhos no documentário, que não existiria um grande homem de Deus se não fosse uma grande mulher de Deus. E aí eu queria deixar publicamente essa nota, né, de o quanto eu tenho como referência, por muitos momentos na minha juventude, que ela falou aqui que eu decidi me preservar e tudo mais. Às vezes era só medo mesmo, porque como ela é profeta, ela ia revelar se alguma coisa acontecesse. Mas eu sou muito feliz de ver meus pais vivendo o chamado de Deus. E aí hoje eu posso dizer com toda certeza que por muitos anos, posso dizer que por mais da metade da minha vida, por 15 anos, eu vivi cultuando e congregando o Deus dos meus pais. E aí eu posso agora afirmar com toda clareza do meu coração que os meus pais me conduziram a agora eu, com as minhas próprias experiências e com minha própria vontade e necessidade, eu buscar a Deus. Eu olhei porque eu deixei minha bolsa ali e esqueci da minha bolsa, mas ela está lá ainda. E aí esse pensamento de que o Deus que meus pais me fizeram cultuar por 15 anos, agora na minha experiência individual, acaba sendo o mesmo Deus. É muito melhor na minha experiência, porque eu tenho um contato direto, mas hoje eu posso afirmar com certeza que meus pais fizeram um trabalho maravilhoso comigo, com meus irmãos, e mesmo assim tendo que dividir o tempo dos meus pais com a igreja, com famílias que precisam de suporte, com outras atividades, mas eu queria publicamente trazer essa honra para minha mãe, uma mulher de Deus, que tem sido uma ponta firme aqui para o chamado de Deus, no Rema Indígena, na igreja local, edificando a vida de muitas mulheres. A gente foi na aldeia e aí tinha uns 3 ou 4 guris na aldeia, já nascidos, que por meio de uma oração, que as mulheres não podiam ter filhos, ela orou e hoje os guris já estão correndo nas aldeias. Então, existe um poder mesmo, algo que Deus está fazendo na vida dela, e eu honro muito a vida da senhora. Beijo. Te amo, viu? É isso aí. Chama na bota. Até o próximo vídeo.
Chama na bota. Chama na bota. Por que bota? Bota do pé? Porque é bota.